Loli, boa noite. Dalila. Turval, boa noite. E aí, amiga? Amigas, né? Esperar nosso convidado. Cíntia, querida, como é que você tá? Tudo bem? Tô muito bonitona não, amiga. Muito boa noite para quem tá entrando agora. Hi. Tem uma pessoa que me enviou solicitação para entrar aqui, mas eu não é, acho que o Alexandre. Não, não é. Nosso convidado tá chegando, gente. Ele me envia na solicitação, a gente já começa. Muito bem-vindo aqueles que estão entrando. Muito boa noite. Aguardando. Lê, você pode fazer o pedido para mim, fazendo um favor? Ele disse que está enviando a solicitação. Não, meu querido, eu acabei de enviar para você. Vou enviar de novo, tá? Que eu falei que tem esses probleminhas aqui. Muito bem. Olá, muito bem-vindo, meu convidado ilustre. Guardando Eita. um pouquinho, chegar todo mundo, porque tem gente vindo de muitos lugares, Uhum. Jerusalém, o pessoal está Olha, chegando de Honduras, a Judite, a Loli, nossa grande amiga, colaboradora. Como é que você está, Lê? Tudo bem?
Tirando os problemas, tá tudo ótimo, viu? E Tá tudo ficou bem, tá tudo realmente mais bonito, tranquilo. hein? A vida muito tranquila, né? A vida, quase nenhum sobressalto, mas vamos lá, Eu vamos tá... lá. Vamos lá. Eu é, é o seguinte, Lê. Eu vou fazer o que você me pediu. Retirei algumas perguntas daquela live. Muito bem-vindo, pessoal. Fiquem à vontade. Essa aqui é uma pessoa muito querida, é um homem elegante, é um homem educado, Oh, meu é um Deus. homem que está passando por uma crise na vida dele muito, e ele quer contar a história dele. Oi para você, Catarina, tudo bem? Saudades. Lê, eu vou começar a falar. Peguei a mania de falar Lê, agora eu não consigo perder Pode mais, falar, viu? Lê, que é mais Perdão fácil. aí, viu? Pode falar, Lê, que é Eu mais vou, fácil. eu vou começar fazendo aquela pergunta que foi feita na outra live para as pessoas terem uma ideia do que está acontecendo, tá? Mas isso Tá. daí você falar rapidinho, a gente já parte para as perguntas para você não perder seu tempo. Como Não. foi, meu querido? Gente, boa noite. Como foi que tudo começou? O seu martírio, como começou? Como foi o começo? Aqui está dizendo que você teve um exemplo, uma situação dessa na sua família. Você quer falar sobre isso ou não? Na minha família, A não. questão do seu irmão, que você estava Não, não, comentando não, não. lá, que começou, né? Foram coisas aí distintas. É assim, Uhum. meu irmão, se a Ana, vamos chamar a minha É, ex-esposa de outra parte, a tá? Então, outra se a parte. outra parte, ela está viva hoje, ela deve a Deus e à bravura do meu irmão, tá? Foi um episódio em 2016 na cidade de Belo Horizonte, aonde eles foram feitos refém dentro de um quarto por uma pessoa, um stalker, né? Hum, E então esse stalker colocou os três sentados, meu irmão, minha ex-cunhada e a outra parte, uhum, engatilhou um revólver por mais de 20 minutos, fez ameaças, fez ofensas, e quando ele puxou o cão da arma, era um revólver 38, e para fazer o disparo do tiro, no que ele fez o disparo do tiro, meu irmão foi para cima dele em defesa própria, entraram em luta corporal e o meu irmão conseguiu desarmar, fazer três disparos e o meliante aí veio a óbito, tá? meu Então Deus, essa é a parte que cabe ao meu irmão. Há ainda entendi, esse mesmo irmão, quando foi conveniente a outra parte, ela o tratou como se fosse aí um papel higiênico sujo, né? Que é muito hábito da outra parte fazer isso com as pessoas. E essa é a parte aí do meu irmão, né? A minha parte que você recebe, refere ao dia do ocorrido, o que que você gostaria de saber? não, a mesma pergunta que o outro lá fez. Como tudo começou? Vocês viviam bem? Como vocês começaram? Vocês construíram junto o patrimônio? Você falou que venderam algumas coisas. Vocês começaram ombro a ombro. Foi isso, né? Então, nós nos conhecemos em 96, em 1996, em 1998 nós nos casamos apenas no civil e fomos morar na Europa, em Paris, né? De lá, a outra parte teve aí uma carreira meteórica, nós mudamos a Nova York, a carreira dela continuou tendo aí todo o sucesso que sempre teve. Em 2004, ela recebeu um convite da emissora na qual ela trabalha ainda até hoje, e por aí se seguiu a vida dela como apresentadora de televisão, né? E um pouco para trás, em 2002, nós fizemos o setup, né, da marca que levava o nome próprio dela, marca que legalmente, legitimamente pertence a mim e ela. Então, foi algo que demandou muito trabalho, muito esforço, e aí se seguiu até o ano de 2023, em 11 de novembro, quando houve aí a falsa denúncia de agressão e que culminou nesse problema todo que eu estou até hoje. Entendi. É, Alexandre, essa é uma pergunta minha, Uhum. tá? É, eu não sei nem se eu poderia fazer, mas eu acho que eu posso, assim, que a gente está André, falando faz junto. assim, faça a pergunta você se sentir à vontade, e o que eu não Uhum. conseguir responder, eu te falo. Não fica nessa regra, não.
24 anos e 8 meses de casamento, vocês tiveram um casamento ótimo. Na separação, você virou uma pessoa, como se diz, um narcisista. Foi só na separação que você virou narcisista, né? Não, É isso que eu entendi? se fosse só narcisista, estava barato, né? Na separação, eu virei um pária social, né? Eu fui, na verdade, promovido a um pária social, né? Então, isso se chancelou no dia 26 de novembro de 2023, aonde ela, com anuência, apoio logístico e cinematográfico de sua emissora, que ainda ela trabalha, promoveu 44 minutos da destruição da minha pessoa, da minha existência, fazendo acusações de toda a ordem, pegando só uma das acusações que ela me acusa de roubo, de fraude, de formação de pirâmide, de formação de quadrilha, né? Então a qual ela deu a alcunha de bandido. Passaram-se 613 dias e essas acusações não foram provadas. E está por isso mesmo. Então, se fosse só narcisista, eu até estava achando graça, mas não é, não. Ah, mas nesses 24 anos você não foi nada disso. Então, André, a gente tem que entender, Uhum. então, existem dois lados, né? É aquilo que eu vivi e aquilo o que a outra parte acha de mim. A outra parte, o que ela acha de mim, não. Honestamente, passado tanto tempo, eu não levo mais em conta, né? Porque está muito claro para quem puder, a quem tiver acesso, ou quem teve acesso, ou tem acesso, acompanha, são 12 tentativas de prisão, né? Então, uma pessoa que tenta prender a outra, na qual ela conviveu 24 anos e 8 meses, e tenta prender essa pessoa 12 vezes, né? Promove o que ela está promovendo, paga a imprensa para falar mal, tem o apoio dessa imprensa nojenta, eles são nojentos, são asquerosos, né? Principalmente Léo Dias, Fábio de Oliveira e por aí vai, Gabriel Wagner, né? São pessoas asquerosas, né? Dá até arrepio de falar o nome deles. E durante 24 anos e 8 meses, não há um registro de ocorrência contra mim. Exemplo, em 2018 ela foi à polícia, em 2019 ela reclamou em público. Não. A todo o tempo desses 24 anos e 8 meses, eu fui promovido a herói, né? Deu a mim responsabilidade pelo seu sucesso e tudo mais. Estranhamente, ela pegou toda essa história, pôs no lixo e fez o que ela está fazendo até hoje. Certo. Alexandre, me diz uma coisa. Quando você percebeu, você falou o nome de uma pessoa aí agora, eu ia chegar numa pergunta, eu vou fazer essa pergunta agora. Você acha que, midiaticamente falando, existe algum complô contra você? Não, não Fala é que eu, o não, nome daquela pessoa que estava no não. apartamento. Não existe. Não é que eu acho. É um pouco mais além, André. É uma coisa que está velada. É um compromisso que alguns veículos têm com a outra parte e com o Eduardo, né? Então, o que que acontece? Como eles estão, o Eduardo é um rapaz de posses, um empresário bem-sucedido, e a outra parte, né, ardilosamente ficou aí no comando de tudo, de posse dos bens, eles têm uma coisa chamada dinheiro. Então, por exemplo, se amanhã eu quiser acordar e falar mal de você, e eu tiver 50 mil reais, eu consigo destruir a sua imagem com muita facilidade. Eu pego 3 perfis, pago 15 mil para cada um e ainda sobra 5 para tomar uma cerveja. Então, eu acabo com a tua vida e aí você que corra atrás para provar que você é gente fina, entendeu? Então, o que nós temos aí é uma força-tarefa de destruir Alexandre Corrêa, que por alguma razão eu sobrevivi até agora. Desculpa, eu não vou liberar as perguntas, tá? Não tão legais, tá bom? Pode Não pode continuar. liberar, por favor. Não, Hum, Andréa, deixa rolar. Sabe por quê? O que nós temos que acreditar, e é muito importante, se eu estou aqui depois de 613 dias, é porque eu tenho uma verdade.
E ninguém, e não é o ataque de ninguém que vai fazer eu mudar de opinião. Põe aí o que o pessoal está perguntando, eu respondo. A Dalila está falando que a mídia, infelizmente, é o pior inimigo de uma pessoa. Com certeza, Dalila. A mídia ela pode destruir uma pessoa como ela pode elevar uma pessoa. Isso Pode. é verdade. Isso é verdade, porque ele é uma prova viva disso. Né? Porque eu vejo a postura dele nas lives, os comentários que ele faz, e vejo o que está acontecendo também do outro lado. Então, eu não vou citar nomes porque eu realmente não cito, isso é uma coisa minha. Eu vou Uhum. falar do terceiro, da terceira pessoa lá. Você já teve alguma inimizade? Você conhecia? Você Não, teve alguma. não, esse rapaz ele foi colega de emissora da minha ex-esposa e encontrei ele duas, três vezes, mas nada, não era um amigo, era um conhecido, mas não era um amigo. Entendi. Tá, a decisão do término e a saída da sua casa, que por acaso você era meu vizinho aqui, foi sua ou não? Não, não é que houve saída. Eu tive que sair em fuga. Por quê? A outra parte, no episódio do dia 11 de novembro de 2023, Não quando posso. ela... Oi, diga. Não, não, os comentários eu não posso liberar mesmo, realmente. Não, deixa, meu. Não, Por a moça favor, é está falando que divertido. ela é uma mentirosa. Gente, olha só, deixa eu explicar para vocês. Aqui, eu apoio o Alexandre. Eu acredito, porque eu estou vendo provas, a gente está vendo coisas que estão acontecendo, a justiça mesmo está mostrando o comportamento dele, as coisas que ele diz, as coisas que estão. Eu não posso chegar e atacar uma pessoa. Então, assim, a gente tem a nossa opinião, mas a gente tem que guardar para a gente. Tá? A gente está do lado dele, apoiando ele, mas sem ofender ninguém, sem, por favor, assim, é por isso que eu falei para você, né? O pessoal, eles compram uma briga mesmo, porque realmente ele está vendo que seus apelos. Até que a minha terceira pergunta era, eu acho que você se lembra disso, né? Como é que você está se mantendo, sobrevivendo, uma vez que tudo que você tinha foi congelado? Eu com a ajuda de algumas pessoas, sobrevivi à primeira etapa, né? E depois eu com muita força, fiz o setup de duas redes sociais minhas e vivo de pequenas postagens, de pequenos trabalhos, algumas permutas, enfim, né? Eu tenho aí um trabalho grande com a Clínica Calaf, o Dr. Vitor, a Josi, queria mandar um beijo grande para eles, que me deram aí um rejuvenescimento, que eu estava podre, não é que eu estava feio, eu estava podre, né? E deram aí um refresh aí na cara do tiozinho. Eu já sou um senhor de 53, né? Então tá judiado já. Estava nada. Algumas permutas que envolvem comida, fornecimento de marmita, mas o termo certo é sobreviver, né? E eu ainda tive que pagar a pensão alimentícia do meu filho sem ter recebido o que a justiça determinou a outra parte, pasme você. Então, o que estava ruim ficou pior ainda, né? Mas é o jogo, né, André? Não adianta a gente chorar, né? Chorar não vai resolver. Você quer falar sobre que a mídia, que a gente já citou o nome aqui, fez com você a questão do apartamento? Você quer deixar essa pergunta? Você quer responder essa pergunta? Qual apartamento? A invasão do apartamento, sobre Ah, que a pessoa já estava lá, esse capítulo esperando por você. Eu acho que antes de ter, né, que você tivesse a intenção de fazer alguma coisa, já estava lá. Então, você quer falar esse, sobre isso? esse é interessantíssimo. Isso é Veja só, bom, né? lá na delegacia de Turno, dia 23 de novembro, A então verdade logo vem, a moça falou. eu descobri que eu tinha recebido então a medida protetiva. E a medida protetiva se deu através da outra parte relatar que eu rondava a sua casa, né, a nossa casa, armado e oferecia perigo. Então, aí a delegada, estranhamente, acatou essa denúncia e mandou a polícia invadir o meu apartamento. Eles destruíram o meu apartamento e não encontraram arma nenhuma. Mas o que chama atenção, e é muito curioso,
que a equipe que invadiu o meu apartamento era do investigador Moacir e seus comparsas, conhecido como a Gangue da Civil, que depois vieram todos serem afastados da Polícia Civil por corrupção, porque já eram Ai, conhecidos por corromper, tá? Ah, o que mais ainda é super curioso, que o Léo Dias ele é vidente. Eu não sei saber que ele é vidente, né? Ele tem o poder da vidência. mais ou Então menos. ele teve a vidência nesse dia e mandou a imprensa lá na porta da minha casa. O que caiu todo mundo por terra, que não encontrou arma nenhuma e saiu o lixo do Léo Dias e sua equipe lixo sem saber de arma nenhuma e sem dar aquele foro de reportagem, né? Então foi maravilhoso. Foi a segunda tentativa de prisão dela. Vem cá, mas você acha que que a intenção era implantar essa arma lá, não tiveram tempo, ou foi só mesmo para sujar a sua imagem? Eu acho que a intenção era me prender. Eu acho que a intenção. Acho não. A intenção era me prender. Uhum. E, infelizmente, o plano não deu certo. E não encontraram arma nenhuma. E ficou por isso mesmo. Me diz uma coisa, por que que você acha que você incomoda tanto a outra parte? Essa pergunta você lembra que eu falei para você que eu ia fazer e era assim, né? Você acha que isso daí é apenas ódio mesmo, ou pode ser resquício de algum sentimento que sobrou aí? Porque ninguém pode odiar tanto um ser humano sem um motivo plausível. Você me fala sobre isso. Olha, André, vamos supor que tivesse um vídeo meu em relações íntimas com uma mulher durante o matrimônio, ela descobrisse que eu tenho uma outra família, ela descobrisse que eu tenho um filho fora do casamento, sabe aquelas coisas meio de caminhoneiro de estrada, um filho fora do casamento, que eu era homossexual, então eu tinha uma outra opção sexual, não que isso seja algum demérito, mas vamos supor que ela tivesse descobrido, tivesse um caso com outro. Não, não há nada disso, né? O que nós temos é uma pessoa que tem um sentimento por mim que eu não sei nominar, né, dar nome a este sentimento, e a gente tem uma pessoa que ela e o seu cônjuge querem a minha destruição. É simples, não tem segredo, né? Agora, o porquê disso, aí eu acho que é uma coisa muito, muito séria, né? Eu já estou aqui tentando sobreviver, então eu não posso perder o meu tempo em ficar querendo saber o que acham, o que não acham, o que pensam. Até quantos anos ficou casado? 24 anos e 8 meses. Então, eu não posso perder tempo com isso, né, André? Porque o mal já está sendo feito, né? O mal está sendo promovido, o mal está sendo executado. O final deste enredo todo era prender, me dizimar, que eu tirasse minha vida, e nada disso teve sucesso até o momento, e nem vai ter. Você falou que eu podia perguntar. Você falou que na hora do desespero isso passou pela sua cabeça. Chegou a E acontecer. depois dessa matéria da Record, eu realmente perdi toda a vontade de viver. Eu cheguei a adotar um procedimento, eu ia tirar minha vida, eu recebi a ligação de uma amiga que me interrompeu e me dissuadiu dessa nefasta ideia, porque isso não ia resolver nada, né? E eu fui socorrido, né, tive todo esse apoio psicossocial e no dia seguinte já estava pronto para outra, e graças a Deus isso nunca ocorreu mais na minha cabeça e nunca mais vai ocorrer. O Wagner, que é um conhecido nosso, está perguntando se isso não envolvia as partes financeiras e das empresas. É com certeza, né? Isso é quase que uma certeza absoluta, né, Alexandre? Eu não entendi a pergunta, desculpa. Ele perguntou se isso envolvia. Peraí, deixa eu ver a pergunta dele aqui novamente. O Wagner está perguntando: não envolvia a parte financeira, as empresas, dívidas societárias? É a pergunta dele. Mas envolvia em que ele quer? Eu não Eu entendi. acredito que seja nesse contexto aí que você está falando, se de repente essa movimentação toda, essa raiva, esse ódio, eu acredito que seja isso a pergunta. Olha, eu vou responder a pergunta dele com uma outra colocação que é fato real. O fato da falsa denúncia de agressão ocorreu em 11 de 11 de 2023, 11 de novembro.
Qual é a explicação que você dá para a outra parte ter constituído uma empresa somente no nome dela no dia 26 de outubro, 15 dias antes? O que faz você acreditar? Sendo que a gente era casado ainda. Então, o que nós temos é alguém que quer promover a culpabilidade no seu sócio para se livrar de compromissos que ela também é corresponsável. Então, isso aqui, a mim, é muito claro a intenção da premeditação em tudo, né? Então, a explicação para isso tudo, com certeza a Ana não tem que ir para isso. Não. Isso a Ana foi instruída, ela foi convencida, ela foi dissuadida, ela foi induzida, ela foi forçada, não forçada, forçada não, ela foi, sabe quando fica aquele monte de gente no telhado? Manipulada. Manipulada seria a palavra? Essa é uma É. pergunta que eu iria te fazer e estava na dúvida de se Sim, faria ou sim. não. Você É. acha que a terceira parte tá causando isso, está ajudando nisso ou não? Seria uma outra Não, pessoa? absoluta, absoluta certeza, né? Tanto que o advogado da outra parte, ele, Uhum. na verdade, quando ele deveria adotar um tom conciliador para que isso se encerrasse, ele só produz prova falsa, ele faz acusação falsa. É uma pessoa aí que não vale nem a pena ser mencionado, um dos advogados dela. Tá. Uma pergunta que eu te fiz, foi logo que a gente conversou pela primeira vez. Vocês simplesmente começaram, quer dizer, você, não sei, começaram essa guerra ou tentaram alguma vez resolver pacificamente, consensual, afinal construíram juntos. Não teve essa situação nunca, nem pelo Não, bem do filho, nada, não teve. não, não. Na verdade, é assim, eu vou te dar um exemplo de uma suposição de uma situação. Vamos supor que nesse mesmo dia 11 ela tivesse acordado, me chamado para uma conversa privada e tivesse falado assim: Olha, o Alexandre, eu não amo mais você, eu quero me separar formalmente, vou anunciar isso à imprensa, eu quero que você saia de casa. Nós somos sócios em 50%, mas eu sou Ana Hickman, você é um Zé Ninguém, então a divisão vai ser 70-30, 80-20. E eu quero encerrar de tudo e te dou 48 horas para você sair de casa e não voltar mais. Mas vamos fazer isso consensualmente, sem ter gastos com advogado, com justiça e tudo mais. Acabou. Acabou. Sabe por quê, André? Porque é muito simples. Ninguém é obrigado a amar ninguém. Não existe nada que obrigue alguém a amar outro. Então, esse direito de amar um terceiro é legítimo. Mesmo que não amasse, não quisesse mais conviver comigo maritalmente, também é o direito dela. E para Concordo, André. isso, e para isso existe uma ferramenta que ela vem dos primórdios do homem, que é a comunicação, que não é o forte da outra parte. A outra parte não se comunica, ela sabe mandar, ela sabe gritar, ela sabe impor, ela sabe ser coercitiva, intimidatória, como sempre foi nos últimos anos, entendeu? Mas óbvio, esperar isso da outra parte seria um passo à lua, seria porque ela não sabe nem dialogar, né? É uma pessoa muito limitada. Certo. O que que acontece aqui, Alexandre? Vocês têm 15 empresas, é isso? 15 Não, empresas, é isso não, que eu vi lá? Não, não, não está certo não. isso. Até a minha gestão, Hickman Serviços, Hickman Comércio e Confecções, Hickman Moda Fashion, CH Fashion, Canil Hickman Head Hunter. Não, não são, não. São essas Tudo leva o empresas. nome dela. Oi? Tudo leva o nome dela. Começava com o sobrenome dela. Uhum, tá. É, Sobre o problema que você quis conversar lá, então eu vou te fazer a pergunta. Sobre o problema dependência química. Alexandre, Hum, se você é dono, construiu uma coisa, alguma coisa com uma outra pessoa, e acontece o que aconteceu com você, perdeu o irmão, como você falou lá, você deixou de falar algumas coisas aqui, mas eu vou lembrar aqui para o pessoal aqui entender. Teve que trazer o corpo do seu irmão, fazer o traslado, teve Não, a não, sua... não, André. Não, não. A Não, gente não está teve? fazendo.
Não, 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 não. Quem foi a óbito foi a pessoa que tentou tirar a vida do meu irmão, da Ana e da minha cunhada. Não, não foi meu irmão, graças a Deus. O meu irmão é que salvou a Certo. vida da Ana. É, porque você disse lá que cometeu alguns errinhos, mas você não podia, afinal de contas, o patrimônio era dos dois? É isso que tá aqui. Só me repete, não, algumas vezes eu já mencionei isso, que Uhum. possíveis erros de gestão e administrativos eu cometi. Ponto. Acabou. E nem vou me aprofundar. Uma outra coisa que me deixa perplexo é porque minha dívida causa tanto interesse no público. E o que interessa essa gentalha toda sobre o que eu devo ou não devo? É isso que eu não consigo entender. Por que as pessoas não discutem os 40 bilhões que a americana deixou de rombo no mercado? Nós temos 300 RJ sendo pedidas por dia. O que faz minha dívida ser tão interessante? O que esse monte de gentinha podre tem com a minha dívida que eu não consigo entender? É isso que eu não consigo, é isso que não cabe dentro do meu universo. O que o meu endividamento bancário concerne a opinião dessa gente de merda que só enche o saco, dessa empresa de merda que só enche o saco. Até onde minha dívida é interessante? Eu não consigo entender. Por que é tão curioso? Uma coisa é um matrimônio, uma traição, tudo mais. E aí? Dívida? Minha dívida é matéria? Ah, por favor, né? Isso é coisa É, de gente tosca, né? tem pessoas falando aqui que estão do seu lado, mesmo com uma agressão. Eu não posso liberar mesmo. Mesmo que você tivesse agredido, merecia tomar, mas Não, não gente. posso dizer isso. Ó, deixa eu falar Oi, uma coisa. Deixa eu falar oi, uma coisa para você, André, que é muito importante. oi. Há duas verdades nessa situação. Eu não agredi e eu não roubei. Se eu tivesse roubado aquilo que a Ana e seus advogados já me acusaram, o que eu ia estar fazendo aqui até esse momento? Será que ninguém consegue ter massa encefálica o suficiente? Essa gente que joga contra, graças a Deus eu tenho muita gente a meu favor. Será que ninguém consegue parar e olhar e falar: pera um minuto só. Se o cara está até aqui agora, fazendo live, indo podcast, tomando porrada, feito um saco de pancada, e o cara está aqui toda hora se defendendo, o que faz as pessoas acreditarem que isso é mentira? Porque se eu tivesse roubado o que a outra parte já me acusou, já tinha aparecido. A Dinheiro, Carla está dinheiro dizendo rastreável. que o que acontece entre quatro paredes ninguém pode julgar, é o que a Carla está falando aqui. Não, seria Carla, ótimo se fosse verdade, mas a imprensa ela julga como se fosse um legislador, né? eu acredito que sim, né? Eu acredito que eles vão realmente partir para o lado da pessoa que, né? Enfim, bom, enfim, vamos deixar esse assunto para lá. Vamos falar sobre o Banco Mercoval, é isso? É alguma coisa que eu estava falando sobre isso na outra live. O que aconteceu? E sobre a falsificação das assinaturas? Então, ela não reconheceu, ela disse que uma assinatura dela foi falsificada, Hum, o juiz recomendou uma perícia judicial e a perícia testou o contrário. Então, ela disse: isso eu não assinei. O perito disse: você assinou. Então ficou isso, né? Aí essa conta ficou para ela responder. Eu não sei qual providência jurídica ela vai tomar. certo. A mídia também não está falando que você foi condenado, que é uma coisa que você deixou claro lá, mas em regime aberto. Ou seja, nada ficou provado. Quer dizer, não é que nada ficou provado. Você vai ter ainda como recorrer, é isso? Tá. É um crime de calúnia e difamação, aonde, para o espanto de 200% dos advogados que eu consultei, e o meu advogado que está na ação, o doutor Bruno Ferulo, um excelente criminalista, um grande abraço ao doutor Bruno, uma condenação que ela deveria ter sido pecuniária, né, cesta básica, multa, retratação. Não, a juíza ela ficou animada e me deu 3 anos de regime aberto.
Óbvio, em primeira instância, cabe amplo recurso, respeitamos a decisão da magistrada, mas causou espanto em metade da população jurídica do planeta. Me fala uma coisa, sobre esse controle todo, eu vi uma postagem sua essa semana, acho que foi no Story, você falando, eu não sei, você postou, mas eu não tive, foi muito rápido, quando eu fui ver já tinha apagado. Quem foi que disse que isso daí não prejudica uma criança, que o mais importante é a imagem da pessoa do que prejudicar uma criança, que criança se cura? Quem que falou isso aí? Não tem ideia. Uhum. Situação muito complicada, com tantas camadas que fica difícil demais para todo mundo enxergar pelo bem do filho. Com certeza uma mãe tem que pensar primeiro no filho do que nela, né? Seria um caso normal das mães, né? Mas, enfim, não é o que está acontecendo. Mas vamos lá, Alexandre, pode continuar falando. Aqui é o seu espaço. Eu Não, vou não, não. falando as perguntas. Você fez uma afirmação, eu desconheço, eu prefiro que você me pergunte, por favor. Ah, tá. É porque essa afirmação parece que foi uma carta aberta, não sei se é de uma advogada, de uma amiga, em que ela faz esse comentário, mas eu não me lembro quem era, realmente. Não tenho ideia. Tá. A situação de você, a alienação paternal, está acontecendo? Não. Você está falando alienação parental. Sim, eu sou vítima de alienação parental, sim. Desde o começo. Desde É, o começo. lá eles citaram paternal porque seria só com ele, né? No Não, não. caso, as Quem falou. outras Não, espera coisas. só um minuto. Espera só um minuto. Quem falou isso não sabe o que está falando. A alienação parental, ela cabe para homem e para mulher. Quem falou alienação paternal está mal informada, é analfabeto, ponto máximo, não sabe nem o que está falando. O Wagner está falando que a Ana perdeu pelo menos 5 processos. Você tem isso você tem risco de ser preso? É a pergunta do Wagner novamente. Não, não há risco de ser preso. Muito bem, muito bem. Bom, qual a pretensão que você acha que isso vai tomar daqui para frente? Você acha que vai continuar, que vai ter um acordo? Você acha que isso vai. O que você acha que vai acontecer daqui para frente? Porque está se comentando muito nas mídias. Quem falou, você perguntou quem falou, né? Era o advogado que estava do seu lado. Naquela live que você mandou para mim, dessa alienação ali. Ele fez esse comentário, porque eu vi umas 2 vezes. Mas como que você acha que vai ser o desfecho disso aí? E vai ter um fim ou vai continuar essa guerra? André, essa pergunta é um pouco vaga, porque nós estamos tratando de 3 tipos de processo, 4 tipos de processo. Nós temos o que é criminal, que está no DEIC, que são as acusações de crime financeiro que não se provam, que a gente aguarda que seja encerrado. Nós temos a vara da família, que é a parte do divórcio e a parte de guarda do Alexandre e divisão patrimonial. Nós temos o que é Maria da Penha, que é a falsa acusação de agressão. E quarta e última instância, vara, que é a parte empresarial de dissolução de sociedade e tudo mais. Então, nós temos aí 4 situações que elas são imprevisíveis, né? Elas podem se encerrar amanhã, pode se encerrar daqui 1 mês, 2 meses, cada qual pode ter a sua periodicidade, mas eu realmente, na minha pequenez, nem eu e nem ninguém, a gente fica aí na mão do judiciário. Vamos ver a próxima pergunta. Ofensa. Não posso. Pode, por favor, fala. O que ela quer falar? A segunda parte é muito mala, só um cego para não ver isso. Não tem, não tem. É porque você tem uma simpatia. Eu estou achando, assim, essa agora é minha opinião. Isso daí eu posso falar, mas também não estou citando o nome. Eu estou vendo que está tendo muito clima de romance, está aparecendo muitas.
flores, e noivados, e namoro, e anéis, e não sei o quê. Você acha que isso é um tipo de provocação? Você acha que... qual a intenção positiva desse circo todo que está acontecendo aí? Essa outra pergunta é minha, vai, pronto. Não vou ter medo mais, André, pronto. André, minha querida, como é que eu posso saber, né? É assim, você conhece alguma mulher que já sofreu violência física, psicológica? Conheço. Conhece, tá. Então pergunta para ela quanto tempo ela demorou para se aproximar de um homem. Você vai Algumas nem escutar. se aproximam. Muito bom. Posto isso, agradeço a resposta da colega. A outra parte, em 10 dias, já estava no elevador da outra parte, né? E rapidamente já se engatou esse romance. A única coisa, para o meu azar, que eu não estou com muita sorte na vida, é que ela não é feliz. Porque quem é feliz não enche o saco. Você conhece esse ditado? A gente que é caipira conhece. Gente feliz não enche o saco. Então, há alguma coisa nesse lindo romance que não está funcionando, porque ela não para de encher o quê? O meu saco. Mas assim, sobre se vai casar, se vai noivar, vai para frente, vai para trás, a mim isso, honestamente, a mim não importa. Eu só gostaria que parassem de encher o meu saco. O casal, né? Porque eles não param. Tá. Eu acho engraçado seu jeito de falar, eu não consigo me segurar. Ai, que Mas você é muito engraçado. engraçada. Mas vamos lá. Você acha que esse. Agora é achismo, hein? Eu estou perguntando para Vamos, você o que você acha. Né? São perguntas. vamos. Você acha que esse. Né, teria começado antes, muito antes, na Não. época lá passada em que trabalhavam juntos, ou é coisa mais recente? O que você acha aí? Não, eu fui traído, sim. Fica Foi? tranquila. Não, não tenha pressa nisso. Está tudo bem. Uhum, então não vou ter pressa em perguntar, então. Eu estou me segurando para perguntar aqui. Você Fica falou que não? tranquila, Andréa. Fica tranquila. É o Tá famoso bom. corno. Agora, o que que ela diz sobre a criança? Vamos colocar a criança aqui para não expor o menino, o Eu seu não, filho. eu não sei. Assim, os Vocês não têm filhos. nenhum tipo de diálogo, não tem um tipo de conversa, nada, só através de advogados. Isso, deixa eu te explicar uma coisa que é importante ressaltar. Não existiu nunca mais comunicabilidade entre eu e a outra parte, por conta de sanções da justiça e, óbvio, por questões do caos que isso se transformou. Então, não houve, após o dia 11 de novembro de 2023, comunicabilidade entre eu e a outra parte e nunca mais haverá. Nunca mais Alexandre Corrêa fica só em um ambiente com a outra parte. Nunca mais Alexandre Corrêa fica falando no telefone com a outra parte. Nunca mais, nunca mais. A outra parte não existe para mim. Ela não existe para mim. É, o que que isso quer dizer, Alexandre? Pergunta minha. Por não confiar, entendeu? Porque você ficou muito puto mesmo por tudo que aconteceu, ou qual é o motivo? André, eu vou te responder tecnicamente. Eu gosto Alguém. de você porque você fala abertamente. Não responde nada tecnicamente. Olha, eu quero mandar para, sabe? Não, eu quero que você fale do jeito que você fala mesmo, que eu gosto. É assim, querida, olha só. Alguém que tenta te prender 12 vezes. Alguém que pede a guarda unilateral do seu filho 8 vezes. Alguém que quer te promover a párea social. Alguém que te acusa e não prova. Alguém que quer te dizimar como pessoa, como ser humano. Essa pessoa ela não pode ficar perto de você. Entendeu? É muito sério. Um dia as pessoas vão lançar um olhar para essa história, Andréa, com um pouco mais de sabedoria e menos sensacionalismo. Porque veja só você, uma atitude como da outra parte em relação a mim, nem uma traição, nada se justifica, né? Mas como ela está promovendo isso incansavelmente, há de se lançar sobre
a questão do ódio, do rancor e do sentimento, uma ausência, acima de tudo, de bom senso, entendeu? Porque o que está acontecendo? Quando não se tem bom senso, entra uma pergunta aqui, ó. Eu Tá não bem no gostei meu... da pergunta, não gostei da pergunta Ah, porque que entrou aqui no meu rosto, eu sumi Ah, no aqui. seu. Ah, tá. É, entrou aqui no meu rosto. Você acha que vai me tirar? Não sei, porque eu não estou me vendo aqui, ó. Espera aí, eu tiro aqui. Ah, Pronto. para você. Ah, pronto, legal. Então, assim, não tem como, Andréa. E eu, para sobreviver a esse massacre, eu nunca perdi um segundo da minha vida questionando o porquê disso, o porquê daquilo. Não cabe, sabe, Andréa? A gente, quando está num sofrimento agudo, a gente já luta para se manter vivo. E isso é muito sério. Você lutar pela sua sobrevivência, pela sua dignidade, é algo que demanda muita energia. Eu acabo os meus dias esgotados. Eu estou aqui falando com você, mas eu estou esgotado. Eu hoje tive milhões de situações, muitas favoráveis a mim, e em busca de dinheiro, de recurso, e é muito grave tudo isso, entendeu? Então, o nível de desgaste que eu estou passando, eu não sei nem mensurar para você. Eu sei que eu tenho algumas poucas pessoas que me apoiam muito, né, que me dão muita força. Por exemplo, eu tenho por exemplo, eu tenho uma grande amiga, Fernanda Aires, que me apoia desde o começo. Eu tenho um grande amigo, Patrick, que me apoia desde o começo. Eu tenho a Cláudia, que trabalha comigo, que me apoia desde o começo. Agora eu ganhei a Andréa Jordão de presente, que é uma fofa, que você é uma querida sem precedente. Eu tenho a Francine Zanardi, que é uma amiga de colégio, que faz um trabalho comigo, né, de restabelecimento de chakras, de alinhamento, de neuropsicologia. Eu tenho a Carmen, lá do Rio Grande do Sul, que é uma moça muito religiosa, que sempre manda a palavra de Deus, que é a verdade, que é o que importa. A Carmen sempre manda a palavra de Deus para mim, né, uma menção da Bíblia, um trecho da Bíblia. Então, eu tenho pessoas que elas me apoiam, né? Sendo que o grande pilar principal é a Cláudia, que está aqui comigo, trabalhando, que também é vítima da ferocidade, da ingratidão da outra parte. A Cláudia ainda é muito pior do que eu, porque a Cláudia não é ex da Ana. A Cláudia serviu a Ana. Se existe o produto Ana Hickman, é porque teve a mão de uma mulher que é craque, que chama Cláudia Helena dos Santos, que foi descartada pela Ana Hickman como uma fralda suja, que prestou 18 anos de serviço e não reconheceu nada. E não o suficiente é vítima das mais absurdas acusações e que não se provam até agora. Então a gente tem um contexto, Andréa, você que é uma mulher muito sensível, é um contexto de terror que foi colocado. No processo do DEIC, a outra parte é tão insana, para não falar outra coisa, que ela arrolou 19 pessoas. O processo do DEIC tem mais de 2.000 páginas. Nem as vítimas de Brumadinho têm 2.000 páginas do processo. Então, assim, é um negócio tão forçado, é um negócio tão beócio, tão estúpido, que a sorte dela é que ela é uma famosa. Senão ela já estava eliminada juridicamente, entendeu? Nem tanto. Nem tanto. Já foi mais, né? Já foi um pouco mais, Não, na mas verdade, André, ainda é, né? não, mas deixa eu te ajudar. Eu gosto de você. A Não, não outra fui eu que parte, falei, ela não. Não não, fui eu vou eu. te ajudar, eu gosto de você. A outra parte, para nós que somos agentes, ela é decadente. E por que ela é decadente? Você lança um olhar para outra parte e o que torna ela alguém decadente? É só olhar o nível de cliente que ela tem, é só olhar o que ela trabalha, como ela funciona. Uma celebridade, ela é o retrato do cliente que ela tem. Ela é decadente. Como o seu cônjuge é um decadente, porque ele dá zero, dá traço de bope, entendeu? Então, assim, não ataca. Eu fui recomendado não atacar, então vou parar de atacar.
É, né? É isso que eu estou falando para você. Tem coisas aqui, eu estou com 4 páginas de perguntas. Não, mas Eu eu não estou falo vendo mais que você está teoricamente. perguntando, que você está respondendo. Eu tenho pena de você, assim, em modo de falar, eu fico até triste, porque eu vejo você incansavelmente responder as mesmas perguntas Tem todo importância. santo dia. É Tá? importante. Mas eu quero que você entenda assim, tem muitas pessoas que estão enxergando o seu valor. Uma senhora que agora que acabou de falar, continue fazendo o seu trabalho, que Deus fará o resto. Eu achei bonito o que ela falou, porque realmente você vai mostrar o seu valor sendo essa pessoa humilde que você é. Essa pessoa que quer trabalhar, que quer apenas ver seu filho, que quer ver os teus outros filhos, que são os seus cachorrinhos lá, que você falou que sente falta e não consegue ver. Então, são maldades, crueldades que não deveriam ter. Assim, no meu pensamento, não haveria motivo para ter esse tipo de coisa. Por mais que uma separação fosse litigiosa, tá? Então, é isso que eu tô assim, de um lado e de um outro, porque tem gente cutucando de todo lado. Mas a maioria, 90%, está falando que está do seu lado. Inclusive, aquela moça que falou aquela hora, ela falou, não, você não entendeu. Eu estou do lado dele. Eu comentei com a minha filha agora que eu acho ele uma pessoa muito, que eu vejo a verdade nele. Um Então, beijo para ela. maravilhosa. Então, é isso que eu estou falando para você. É difícil, tem coisas que a gente não pode estar mostre seu potencial. Se é estúpido, porque prevalece. Mostre a verdade, Alexandre. Olha aí, uma outra pessoa está falando para você mostrar a verdade. Ele está mostrando a verdade. Ele Ó, está gritando para estão o mundo, pedindo para para você o mundo liberar os inteiro. comentários. Vamos liberar esse comentário aí, André. Larga esquentar Não esse caldo. posso, não posso. Libera, Andréia. Vai. Não, não faz isso comigo, não, menino. Você pode pagar advogado. Deixa Aí pegar eu, fogo. por enquanto, não é possível, não, né? Não chega disso. André, eu tô É, de novo com uma tarja na cara aqui. deixa eu ver aqui. Ah, é a moça que estava te elogiando. Saiu? Saiu, né? Kátia Cristina. Beijo, Kátia Cristina. Kátia Cristina, tem outra, tem mais coisas aqui. O pessoal está sendo muito gentil, muita gente, o Alexandre nunca se contradiz, e é a comprovação de que ele não mente. Isso é uma outra verdade. O que eu acho bonito em você, Alexandre, que eu estava comentando com uma amiga minha, ela está aqui na live, eu não vou citar o nome dela, porque eu não sei se ela vai gostar. Mas o que eu comentei com ela foi a seguinte coisa: o que eu gosto nele é que ele fala, tá? Mas ele não se contradiz, e aos poucos ele vai provando que ele está certo. E a outra parte ela vai se enrolando nas próprias pernas, nas pernas pequenas. Ela vai se enrolando e vai caindo. Ou seja, a mentira não prevalece nunca, ela sempre vai aparecer, de uma forma ou outra, ela aparece. Então, é essa aí a questão, entendeu? Questões que eu contei para você o porquê, né, da abertura do Justiça, né, mas que tem mais coisas aí por trás, que depois eu conto para você, mas é que você sabe conduzir as coisas de uma forma que você vai provando a sua inocência sendo você mesmo. Ou seja, não mentindo, não enganando, não manipulando ninguém, falando a verdade. Obrigado. André, eu tô só com uma tarja aqui na minha cara, eu não tô me vendo. Você consegue tirar Sabe essa por quê? tarja? Eles estão fazendo muita pergunta. O Alexandre, então, tem muita Não, pergunta para mas é uma você. tarja preta, sabe? Peraí, eu vou tentar tirar essa tarde aqui, peraí. Ah, na live não tá. Então deixa. É que eu não tô me enxergando Na mais. live com o Sérgio Malandro, ela chorou. O que aconteceu na live do Sérgio Malandro que você fez ela chorar? O que aconteceu? Na live do Sérgio Malandro? Ela chorou. Pronto, acho que saiu, né? Não, não saiu, não. Eu não sei quem chorou na live do Sérgio Malandro. Eu A fiz um Carla podcast. falou que não tem tarja. Ele é verdadeiro. Você é verdadeiro. Ah, obrigado. Eu não sei do que está se tratando. Eu fiz um podcast com o Sérgio Malandro. Eu não lembro Uhum. de ter ninguém chorando. Não, ela falou que ela chorou porque eu acho que você deve ter falado alguma coisa que emocionou ela, alguma coisa triste. Eu acho que ela está querendo dizer isso. Quando eu assisti a live do Sérgio Malandro, eu Ah, chorei. O que aconteceu lá? não foram 2 horas de entrevista, foram incontáveis relatos. Não,
Não sei precisar exatamente. Você quer falar alguma coisa aqui que venha do seu coração, sem ser as perguntas? Porque tem milhares de perguntas aqui. Eu não posso, porque aqui, os comentários aqui estão sendo só elogios a você. Eu não achei que fosse diferente. Eu não achei nem por um minuto que fosse diferente. Então, não vou falar o nome do filho dele, tá bem. Então, assim, apesar de todo mundo saber, né? Não vou pronunciar. É o menor. Então, assim, o que você quer que saia do seu coração que todo mundo saiba? Porque aqui não fica live. Eu não sei se você percebeu aqui, eu dou notícias de hora em hora, faço umas coisinhas minhas, tal, mas eu coloco tudo no site do Justiça, que é para todo mundo ver dia e noite. Continuo batendo naquela tecla lá dia e noite. Tá? Teve um caso de um assassinato que eu fiz isso durante 3 anos para ajudar a pessoa. 3 anos. Obrigado, André. Eu Muito tenho bem. 9 redes sociais e nessas 9 redes sociais eu vivo colocando. Então, pela a ONG que eu estou abrindo, pelo site que eu abri com muito sacrifício, em defesa da mulher. Mas, como eu falei para você, vendo que estava ali, né, pau a pau, a questão de golpes, de mentiras, eu mudei para a defesa do ser humano, porque todo mundo merece defesa. Então, eu pergunto para você, você acha que a lei, agora é minha pergunta de novo, a lei Maria da Penha, ela veio para ajudar ou ela veio para atrapalhar? Tem uma lei que favorece o homem? Não tem. Não tem. Mas tem a lei Maria da Penha que está se encaixando uma lei na outra agora. Então agora a mulher está podendo tudo e o homem não pode mais nada. É isso aí? Olha, André, é assim. Sobre a Lei Maria da Penha, eu não, eu não fico à vontade em tecer qualquer comentário, porque um dia ainda vão olhar para trás Obrigada. e vão sentir um profundo arrependimento de não terem adequado essa lei ao momento que a gente vive. Eu, nessa minha jornada de 613 dias, tenho mais de 500 atendimentos a homens vítimas de falsas denúncias, medidas protetivas, alienação parental. Existe uma enxurrada de oportunistas que não são mulheres. Eu chamo de oportunistas que se aproveitam o rigor da Lei Maria da Penha para acusar os seus ex-companheiros dentre esses crimes: estupro da própria filha, agressão que não houve, mutilações que não houveram, encarceramento que não houveram. Então a gente tem uma lei que ela é importante, a gente tem uma lei que ela é rigorosa, mas ela tem existe essa mesma lei que ela abriu um precedente para um oportunismo que recai sobre os homens de bem. Porque, para finalizar, nós temos sempre que lembrar o seguinte: durante muitos e muitos e muitos tempos, décadas e décadas e décadas, os homens tiveram supremacia no mando da casa, no comportamento, mulheres sofreram caladas e uma série de coisas nefastas que aconteceram. E graças a Deus as mulheres foram recuperando, foram galgando o seu espaço, direito a voto, cargo de empresa, chefias de empresa, múltiplas funções, saíram daquele ônus da casa, do filho, e foram se tornando verdadeiras líderes, né? E as mulheres que são verdadeiras líderes, elas Homens são e mulheres excelentes. lutando Muito, por direitos iguais. e muitas delas são até muito melhores até do que os próprios homens, né? As mulheres são mais reconhecidamente mais pulso firme, mais competentes. Muito bem. Posto isso, existe uma safra de homens de bem que estão pagando pelos homens que não foram de bem em outras épocas. E está se fazendo justiça usando a Lei Maria da Penha sobre pessoas corretas. O que tem de pai que sofre alienação parental, falsa denúncia, medida protetiva, é afastado do lar, dos filhos, o que tem de homem hoje em sofrimento é muito grande. Porque o enredo que foi proposto a mim era para eu ter caído num alcoolismo, nas drogas, num suicídio, numa depressão. E eu, por alguma razão, Deus me manteve de pé.
Por isso que eu faço esse trabalho corpo a corpo com uma série de homens. Mas a quantidade de homens que caem em depressão, se suicidam, ficam extremamente dependentes de álcool, de droga, de tão triste que esses caras ficam, principalmente por não ter acesso ao filho, sabe? A mulher pega o filho, muda de estado, o cara não tem acesso ao filho, não tem dinheiro, precisa da defensoria pública, a defensoria pública não faz nada. Então, assim, é um descalabro sem precedente. Pondo um final nesse raciocínio, pasme você que nós temos por semestre 500 mil medidas expedidas. Esse viés da Lei Maria da Penha, na qual eu acho muito ruim que ela exerce, ela fez um acúmulo de processos no judiciário que não vai ter fim. Nós não temos juízes para julgar. Não há mão de obra, não há cabeça pensante de magistrado para julgar essa quantidade de medida protetiva. E ainda que pese, mais de 70% delas são falsas. Então, tudo isso responde o que eu acho da Lei Maria da Penha. Precisa ser revista. Mas isso é o que eu também acho, o Né? Alexandre. Né? O que eu estou percebendo é o seguinte, eu não sei se você... Você sabe quem é. Eu vou contar uma história aqui, você sabe quem é. Nós estamos proseando aqui, ó. Nós estamos proseando. Nós estamos aqui de Tarto, de Tu, Salto, então a gente fala assim, nós estamos proseando. Uma moça, famosa até, que o marido deixou ela para uma outra pessoa. Ela começou a fazer na mídia o maior escarcéu, porque amava, porque queria de volta, porque amava, porque queria de volta. Ele voltou, ele traiu ela, ela apareceu com o olho roxo. Apareceu com o olho roxo. Antes não acontecia, ela não queria de volta. Então, assim, a questão, o que eu vejo aí, na mudança, em tudo isso que você falou, é que mães ajudam, quem vê, tem gente que fala assim, eu não gosto de ver algumas notícias, eu não gosto de ler algumas notícias, mas mães estão ajudando pais a matarem filhos, a fazerem coisas piores, que eu não posso falar aqui, você sabe o que é. Então, com a ajuda da mãe, crianças de 2 anos, 2 meses. Então, eu te pergunto, isso daí não é uma massificação, isso é uma coisa que está acontecendo mesmo. Ou seja, pode ser que aconteça para ele, mas para mim não vai acontecer nada. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu acredito que a lei deveria trabalhar com provas e não digamos assim, é mulher, é homem. Acho que tem que ter uma lei só para todo mundo. Essa é a minha opinião. Eu costumo dizer que eu não queimei sutiã em lugar nenhum, entendeu? Eu não pedi, né? Eu não pedi igualdade de direitos, não pedi para votar, mas aconteceu. E você disse uma coisa certa. Hoje a gente tem que pagar por tudo isso. A gente tem que pagar por tudo isso. É muito Essa é a sério, verdade. é muito sério, é muito triste. Mas é isso aí. Esclareci perguntas, as dúvidas, tá tudo certo? Tá tudo perfeito. Eu não pude mesmo fazer as perguntas que estão aqui, mas foi um prazer enorme receber você aqui. Obrigado. Talvez eu não tenha uma grandiosidade para receber uma pessoa como você aqui, mas eu não estou falando em questão de ser uma pessoa famosa, de ser uma pessoa de mídia. Não, por eu gostar de você, por você ser uma pessoa do bem. E eu acredito seriamente que você é uma pessoa do bem. Eu torço para que tudo de bom aconteça para você, que você consiga sair dessa situação difícil que você está, e saiba que todo mundo e o que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai fazer para ajudar você nessa questão. A gente é pequenininho, tá? Mas eu acho que todo mundo se unindo, a gente consegue fazer o que tem que ser feito. Andréa, você receba a minha formal gratidão. Você ganhou um amigo. Aonde você precisar de mim e eu puder lhe ajudar, você pode pedir, que pedido seu é ordem. Foi um prazer falar com você, foi um prazer conhecer você. A gente se conheceu meio de sopetão e até chegar até aqui. Foi um prazer muito grande. Eu quero que você sinta o meu acolhimento. Parabéns pelo seu trabalho. Não desista. Há dias difíceis, há dias bons e há dias de glória. Mas aqui do Alexandre você tem, tá? Olha, ganhar até o coração aí. Fique com Deus. Muito Então, obrigado.
bom feriado Para você também, meu e querido. Deus te coragem. abençoe muito e a gente está torcendo. E quando você precisar de alguma coisa, saiba que eu estou ali na mídia batendo junto para ajudar você. Sou pequenininha, Isso é mas importante. eu vou crescer e vou te ajudar no máximo que eu puder, Ó, porque eu acredito em você. Um ó, beijo no coração, obrigada. A honra foi nossa de receber você aqui, tá bom? E Deus, ele está do seu lado, ele vai te ajudar. Tá? E a gente vai conversar depois e você vai entender tudo. ó, a gente deixa Um- aberto aí quando tiver alguma coisa muito importante, alguma decisão muito importante da justiça que possa ser publicada, eu mando uma mensaginha para você, André. Vamos agendar para a gente contar para todo mundo, Eu fechou? acho que a gente devia fazer um podcast de uma vez, né? Porque Então isso aqui foi pronto. supetão Então mesmo. pronto. Acabou. Então vamos fazer tipo, arruma uma data aí, vamos mandar Ó, tá aqui, bala. ó, tá esperando você, tá aqui, ó, é só você vir. Tá bom, meu querido? Deus te abençoe muito. Um Beijo. beijo para você, um abração e Deus te abençoe, viu? Fica com Amém, ele. minha amiga. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, 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 pessoal. tchau. Obrigado pela audiência. Um abraço para vocês, meus amores. E sim, podcast, sim. Ele vai vir aqui, porque afinal de contas ele era meu vizinho, ele conhece muito bem aqui, e com certeza Deus vai ajudar ele vai conseguir. Agradeço todos vocês por estarem aqui comigo, por ter acompanhado, e vamos acompanhar de perto essa história para ver o término. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, e obrigada pela participação de todos. Até a próxima.